If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Oi gente, aqui é a Letícia do Lê Studies e no vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias de banners. Então se você quer saber como eu fiz cada um desses e deixar o seu caderno lindo, é só continuar assistindo o vídeo. Então, para começar, nesse primeiro eu fiz um quadrado. Então você faz um quadrado normal. Eu gosto de usar a caneta nanquim, porque ela é a prova d'água, então se você escrever com ela e depois passar um marca-texto que seja a base d'água, ele não vai borrar, vai ficar direitinho a caneta. E depois eu fiz essa linhazinha na diagonal e fui fazendo do lado direito e embaixo do quadrado para poder dar esse efeito de 3D. Depois, para poder ficar mais bonitinho, eu pintei. Aí eu tava usando o marca-texto da Stabilo Boss Pastel. Agora, para o próximo, eu fiz como se fosse uma folha de caderno. Então, eu também comecei com um quadradinho, mas eu não fechei ele em cima. Eu fiz primeiro só os lados e a parte de baixo, e em cima eu fui fazendo como se fossem cogumelos, que seriam a parte onde o caderno fica preso na espiral, depois que você arranca. Então eu fui fazendo vários cogumelozinhos. Depois que eu terminei, aí sim, eu fui ligando um cogumelo ao outro. Agora, para o próximo, eu fiz como se fosse um caderninho. Então, eu comecei fazendo um retângulo. Então, eu fui fazendo normal. Esse eu já fechei em cima logo de início. E esses banners vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, conforme a necessidade que vocês precisarem do espaço para poder escrever. Depois eu fui fazendo círculos e logo depois eu fui fazendo como se fosse a espiral da agendinha. Depois eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro quadradinho, para dar esse efeito de 3D, mas dessa vez eu usei esse efeito para poder fazer as folhas do caderninho. Então eu fiz e depois eu fui fazendo vários risquinhos como se fossem as folhas do caderninho. Agora, para o próximo, eu fiz como se fosse um pedacinho de papel preso com fita. Então eu comecei desenhando a fita e na bordinha dela eu fiz como se tivesse mesmo arrancado a fita, então eu não deixei certinho. Depois disso, eu fui fazendo as linhas do papelzinho que a fita estaria prendendo. Depois, eu pintei a fita também com o marca-texto da Stabilo Boss Pastel. Agora, para esse, eu fiz como se fosse uma etiqueta. Então, eu comecei fazendo meio que um triângulo e depois eu liguei ele no resto que eu fiz no formato de um retângulo. Então, eu fui fazendo os 3 lados e na pontinha eu fiz um triângulo. Depois, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro e no terceiro, que é para dar aquele efeito de 3D.
Na pontinha do triângulo eu fiz um círculo e eu fiz também uma linhazinha ligando como se fosse a cordinha que prende a etiqueta. Depois eu também pintei com o marca-texto da Stabilo Boys. Nesse próximo, eu fiz como se fosse um caderno, então eu comecei também fazendo o retângulo. Depois, com a caneta da Stabilo, eu fui fazendo as linhas do caderno de azul. Quando eu terminei as linhas, eu peguei a caneta vermelha e fiz também uma linhazinha em pé do lado. Para a última ideia, eu fiz um quadrado e ele é parecido com o primeiro que a gente fez, mas ao invés de eu pegar desde o começo do quadrado, eu peguei um pouquinho depois e fiz como se fosse um outro quadrado embaixo. E depois eu pintei ele também com o marca-texto da Stabilo. Então foi assim que eles ficaram. Eu acho que fica uma gracinha no caderno, deixa o seu caderno muito bonito e organizado. Eu gostei muito e espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de me seguir no meu Instagram. Um beijo e tchau!